Olá, sejam bem-vindos para mais um estudo bíblico. Que Deus possa abrir as nossas mentes e confortar o nosso coração. Amém. Olá, tudo bem? Como estão vocês? Hoje nós vamos fazer mais um estudo bíblico, né? E nesse momento eu queria dizer para você que não me conhece, meu nome é Patrícia e você está no canal Estudo Bíblico. O último estudo que nós fizemos foi o mandamento esquecido e hoje nós vamos relatar um pouco sobre do sábado para o domingo, né? Que Deus desde já possa abençoar a sua vida, o seu lar, o seu propósito e que você possa cada dia colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, porque quando Deus ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e nos ama grandemente. Obrigado por você estar aqui conosco. Nesse momento, eu quero convidar você para que juntos nós possamos orar, pedindo a Deus para que Ele possa ajudar, que nós venhamos entender o que Ele deseja falar para cada um de nós através desse tema. Vamos orar ao nosso Deus? Santo Deus e Pai, obrigado, meu Pai, por o Senhor estar conosco, apesar das lutas e da dificuldade, mas o Senhor tem feito de nós mais do que vencedores, ó Pai. Abençoa grandemente essa pessoa que está aqui neste momento orando comigo. Derrama, Senhor, bênção sem medida sobre a sua vida. Desde já, meu Pai, abençoa o seu trabalho. Abençoa, meu Pai, a sua família, os seus propósitos, ó Deus. E ajuda, meu Deus, para que ela venha colocar o Senhor em primeiro lugar em sua vida e que ela venha entender o que o Senhor quer falar através da sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, o nosso tema do sábado para o domingo. E nossa primeira pergunta é o seguinte: na Bíblia está falando sobre o domingo, né? Porque muitas pessoas, muitos cristãos hoje, eles guardam o sábado, né? Mas a grande maioria guarda o domingo. Quer dizer, muitas vezes, se você parar para analisar, muitas vezes você nem guarda o domingo. Porque Deus, ele requer da gente adoração e comunhão, por isso ele separou um dia como o sábado, para ser um dia santificado e abençoado, um dia dedicado para a gente estarmos em comunhão com o nosso Pai. E muitas vezes ao domingo a correria é muito grande e não acontece essas coisas, né? Então vamos pegar a Bíblia, vamos abrir a Bíblia em Mateus 28, né? É Mateus 28, versículo 1, convido você a abrir a Bíblia em Mateus. Cadê Mateus? Novo Testamento. Achei aqui. Mateus 28, 1 diz o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver os sepulcros. Então, em Mateus 28, versículo 1, aqui está falando que o domingo é o primeiro dia da semana. Então, vamos ver também Marcos 16. Próximo livro, aí depois de Mateus, Marcos 16. Marcos 16, 1 diz: passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-los. Então, na ressurreição de Cristo, né? Jesus, ele morreu na sexta-feira, no pôr do sol, todos pararam, deixaram para que depois do sábado, eles voltassem para embalsamar o corpo de Jesus. Então, até na morte de Jesus, todo aquele povo que estava acompanhando Maria Madalena, os discípulos, todo mundo, eles descansaram no sábado. Eles não ficaram em movimento de enterro, de embalsamar o corpo de Jesus, não. Simplesmente Jesus descansou no túmulo e eles então aguardaram, né, em suas casas, em oração, para no domingo embalsamar o corpo de Jesus. Vamos também ver Lucas 24, versículo 1. Lucas 24. Aqui em Lucas 24, aqui, versículo 1 diz o seguinte: mas no primeiro dia da semana, de madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado.
Então, eu vou falar para você aqui. Temos também João 20, versículo 1 e 19, Atos 27, 1 Coríntios 16, versículo 2. Todos esses livros da Bíblia falam do domingo como o primeiro dia da semana, não como um dia abençoado e santificado por Deus, como é o dia de sábado, né? Então, a nossa segunda pergunta fala o seguinte: o que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Cristo, né? Nós temos 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4 e Daniel 8 a 12. Então, 2 Tessalonicenses, né? Versículo 2, né? Capítulo 13, versículo 3 e 4. Nós não vamos ler, mas vamos ler Daniel, né? Daniel, vamos ver aqui Daniel 8. Daniel 8, 12. E acho que vamos ler também 2 Tessalonicenses pelo seguinte, porque tem muitas pessoas que dizem que o sábado foi para o povo do Antigo Testamento. Então é importante eu ler também, né, 2 Tessalonicenses 2. Então eu vou ler aqui Daniel primeiro, Daniel 8, 12. Daniel 8, 12 diz o seguinte: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então aqui está falando, né, que o povo ia fazer o que com a verdade? Ia jogar a verdade por terra. E hoje nós vemos que o que a Bíblia diz, as pessoas acham que não devem seguir o que a Bíblia diz. E a Bíblia, gente, ela tem uma grande autoridade sobre as nossas vidas, né? Então, que a Bíblia é Deus falando conosco. E aqui na própria Bíblia diz que a verdade ia ser jogada por terra, né? Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Aqui, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, diz o seguinte, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, né? E o versículo 10 diz, o versículo 2 2 Tessalonicenses. Então nós podemos ver o que aí, né? Que a verdade ia ser lançada por terra, né? E a igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, né? O que seria apostasia? A gente trocar o que é certo pelo que é errado, né? Então, no caso, a Bíblia, muitas vezes, as pessoas falam aqui, o símbolo da ressurreição de Cristo, em Romanos 6, de 3 a 8, o símbolo da ressurreição de Cristo é no domingo, né? Não é o domingo, é o batismo. Então, quando a gente morre, a gente renasce, né? Porque muitas pessoas dizem assim, não, eu guardo o domingo porque o domingo foi o dia que Jesus ressuscitou. Mas, de acordo com a Bíblia, a ressurreição de Cristo ali, a gente ressuscita com a nova criatura quando a gente nos batiza. Então, a ressurreição significa o batismo, né? Aqui diz, a igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, quer dizer, o abandono da verdade, e seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nela costumes e práticas pagãs, né? Então, hoje nós vemos que o domingo, o sábado ele foi mudado para o domingo, né? Quem fez a mudança, assume que fez a mudança. Mas muitas pessoas que deviam se basear na Bíblia, seguem preceito de homens, não é isso? Então, vamos aqui para Deuteronômio 4, versículo 19. Deuteronômio 4, 19. E temos também Deuteronômio 17, 2 e 3. Mas vamos ler Deuteronômio 4, versículo 19, né? Lá fala sobre adoração. As pessoas que adoravam, em vez de adorar Deus, adoravam coisas. Então, Deuteronômio 4, 19, fala o seguinte. 19 diz, guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo só a lua e a estrela, a saber, todo exército dos céus, seja seduzido
a inclinar-te perante eles e dê culto aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, desde o início da Bíblia, nós vemos pessoas que adoram o sol, a lua, as estrelas, né? Pedaço de pau, pedaço de madeira. Então, isso são o quê? São costumes do paganismo, né? Mas hoje nós temos que aprender a adorar um Deus que vive no céu, né? No tempo de Moisés, o povo de Moisés, né? Eles também tinham esse costume de guardar o sábado, né? Nós podemos ver em Êxodo 16, versículo 22. Êxodo 16, versículo 22, deixa eu ver aqui. Ao sexto dia colheram o pão em dobro, 2 gômeros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Então, era costume do povo também, a sexta-feira, se prepararem para receber o sábado. Aí muitas pessoas, era costume porque a lei era de Moisés. Não. Nós aprendemos que desde quando Deus ele terminou de criar o mundo, ele santificou esse dia como um dia sagrado, né? Agora, que hábito Jesus e os apóstolos tinham costume? Então, nós vemos dentro da Bíblia, em Atos 4, versículo 16, lá nós vemos que Jesus, ele tinha o costume de aos sábados estar na sinagoga, né? Em comunhão com seu Pai. Quando a gente vamos para Atos 17, versículo 2, lá também o apóstolo Paulo, era costume do apóstolo Paulo ao sábado, estar também na sinagoga em comunhão com Deus, né? Então, esse dia é um dia realmente santo, onde nós temos que ter muito cuidado, porque fábulas ingeniosas, né? Pessoas vêm com teorias muito bonitas pra gente, mas uma coisa é certa, nós não temos que ir, você não tem que ir no que eu falo, mas no que Deus fala através da sua palavra. Então, a autoridade maior não é só eu, não é outras pessoas, a autoridade maior é a Bíblia. Então, nós temos que fazer o que está na palavra de Deus. Então, nós temos aqui como Jesus considerava certas práticas cristãs que não tem fundamento na Bíblia. Então, quando eu pratico uma coisa que não está baseada na Bíblia, como é que, o que é que Deus tem disso? Vamos ver aqui em Mateus 7, Marcos 7, versículo 6 a 8. Marcos 7. Vamos ver aqui Marcos 7. Voltando aqui para Marcos 7. Cadê aqui? 6 a 8. Diz assim: respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai a tradição dos homens. Quer dizer, guarda a tradição de homem. Então, quando eu sigo o que não está dentro da Bíblia, eu estou fazendo coisas, né, que vem de homem, não de Deus. O versículo 13 aqui do capítulo 7 ainda diz mais: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Então, quando a gente faz isso, a gente estamos o quê? Invalidando o que está dentro da palavra de Deus. Porque a gente lê uma coisa e praticamos outra, né? Então, hoje nós temos que procurar seguir as doutrinas que Deus ele deixou para cada um de nós. Agora aqui, dentro do estudo, nós temos uma lição muito importante que fala o seguinte: quem ordenou a guarda do domingo e quando isso aconteceu? Então, eu vou mostrar para você aqui quem foi que botou o sábado para não ser mais o dia santificado e passou para o domingo. Aqui tem escrito, ó: foi o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano de 321 depois de Cristo. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 depois de Cristo, no Concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do Deus Sol. Converteu-se superficialmente, trazendo para a Igreja cristã essas outras práticas pagãs.
O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor aos domingos e nos outros dias de festa, de preceitos. Os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Então isso aqui não tem nem muito tempo que saiu no Catecismo da Igreja Católica. A edição revisada de acordo com o texto oficial a 10ª edição, que foi em julho de 2000. Então tem 21 anos que isso aqui foi refeito, repassado e relembrado para os fiéis da Igreja Católica, né? Que o dia, né, foi mudado por Constantino, que ele adorava o Deus Sol, né? Então botou todo o povo para adorar também o Sol. Então por isso que nós lemos antes, quando Deus falou para a gente não ficar adorando a lua, as estrelas, o Sol, porque realmente a troca que eles fizeram foi tirar o dia do Senhor e colocar todo mundo para adorar o Deus Sol, que é um Deus que não existe, né? Isso você fica no ar, porque o nosso Deus, ele nos pede adoração e santificação do sétimo dia, né? Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Está em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Em Gênesis 2, de 1 a 3. E também nós vemos dentro do 10 mandamentos, né? Em Êxodo 8, de 11, Êxodo 20, de 8 a 11, onde Deus diz: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é o dia que o Senhor teu Deus te dá. Então nós vemos aí que Deus, ele viu que esquecer, que ele começa no capítulo 8 de Êxodo 20, dizendo: lembra-te, porque ele sabia que a gente ia esquecer. Agora, quem foi que instituiu mesmo? Porque dentro dos 10 mandamentos, muitas pessoas dizem que foi Moisés. Mas vamos ver aqui em Gênesis 2, de 1 a 3, o que é que diz. Assim, pois, foram acabados Deus, o céu e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador, que como Criador fizera. Então, quem guardou o sábado? Quem instituiu? Foi Deus, né? Deus instituiu para que a gente... E ele entregou as tábuas, os 10 mandamentos que nós vimos ali em Êxodo 20, do 3 até o 17, nós vemos ali os 10 mandamentos ali. Os 10 mandamentos em Êxodo 31, 18, foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Se você pegar a Bíblia, em Êxodo 31, versículo 18, você vai ver que Deus, ele pegou uma tábua, escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo e entregou nas mãos de Moisés. Então não era de Moisés. Moisés simplesmente tinha a obrigação de transmitir essa mensagem para o povo, porque ele era um homem mais consagrado, era um profeta de Deus. Ele foi escolhido para fazer a missão de tirar o povo do Egito e tirar o povo da servidão, da escravidão e levar a paz e a felicidade. Então Deus deu essa missão e Deus esteve ao lado de Moisés, né? A tal ponto que Moisés hoje ele não está no pó, ele está no céu com Deus, porque havia uma comunhão, uma união entre os dois, não é isso? Então é muito importante a gente vivermos nessa comunhão também com o nosso Deus, não é isso? Agora, o que é que deve ser prioridade na nossa obediência? Vamos ver o que está escrito em Atos 5, versículo 19, e também tem Tito 1,14, mas vamos ficar aqui com Atos 5, versículo 29. Eu peço a você que os versículos que eu estou falando, que eu não estou realmente indo dentro da Bíblia, que depois você possa, né, com mais calma, poder fazer essa leitura. Então temos aqui Atos 5 agora, estou aqui procurando, Atos 5, 29. Atos 5, 29 diz o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tá vendo? Então hoje é importante o que? A gente obedecer a quem? Obedecer a Deus, né? Antes importa, quando a gente vai para a palavra de Deus, que vê uma coisa e você chega para as pessoas e as pessoas estão falando outra, o que é mais importante? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Então aqui, né, em Atos, nós vimos que é mais importante a gente procurar obedecer a Deus do que a homens, né? Porque homens, eles são falhos, né? E Tito 1,14, que é o nosso último, né? Vou ler aqui de hoje. 1, versículo 14, diz o seguinte:
E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens, desviando-se da verdade. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente não se deixar levar por coisas que não vêm de Deus, né? Antes, temos que ter na mente o seguinte: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, né? E você acredita que o sábado foi instituído por Deus? Você deseja, assim, dentro do seu coração, fazer o que Deus quer através da sua palavra, não o que o homem quer? Então, nesse momento, eu peço a você que você eleve seu pensamento a Deus. Senhor, me ajude a te obedecer, a fazer o que o Senhor deseja que eu faça. Me dê força, me anime, me ajude, Senhor, né? Que Deus possa abençoar a mim e também a você, para que nós possamos a cada dia seguir os passos do nosso grandioso Deus. Que Deus abençoe o seu dia.